De Barcelusa até time sem divisão nacional. O que aconteceu com a Portuguesa em tão pouco tempo? É o que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Antes da gente falar do assunto, já peço aí que você deixe o seu like e compartilhe o vídeo aí com os amigos. E se você gosta de assuntos de futebol variado aí, principalmente dos times que não tem muito espaço, ou melhor, não tem nenhum espaço na mídia tradicional, já aproveite e já se inscreva aí pra gente acompanhar todas as novidades que eu trago aí, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, beleza? Bom, pessoal, o que a gente pode falar da Portuguesa de 2011 até 2017, que foi o ano da tragédia, ou 2016 na verdade, né? Como que em tão pouco tempo um time acabou praticamente sumindo do cenário do futebol brasileiro? Dá pra entender, não é nenhum absurdo, não dá pra entender, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. A Portuguesa de 2011 foi um acaso, foi uma coisa assim que eu posso falar pra vocês que foi o ano que eu tive mais alegria com o meu time, tirando 96 e 98. 96 final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e 98 semifinal do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Cruzeiro. Por muito pouco não chegou em mais uma final. Quem estava no Canindé lembra, né? Portuguesa, uma festa danada, praticamente garantida já na final. A outra semifinal acontecia entre Corinthians e Santos. Tudo levava aqui que a Portuguesa bateria o Cruzeiro, já que ela precisava de apenas 1 a 0 dentro de casa para garantir a vaga para mais uma final de Brasileiro. Só que logo no início do jogo começou a cair uma tempestade no Canindé e eu lembro direitinho, de Jair fez 1 a 0 para a equipe do Cruzeiro e caiu o mundo. Caiu o mundo, na verdade, logo depois que ele fez o gol. E aí acabou o futebol e a Portuguesa acabou sendo derrotada por 1 a 0 e o Cruzeiro conseguiu chegar à final do Brasileiro e acabou perdendo depois o título pro Corinthians, mas realmente, olha, tinha trio, a festa estava montada, talvez até por isso que a gente acabou deixando escapar entre os dedos aí a mais uma oportunidade de chegar em mais uma final de Campeonato Brasileiro. Enfim, infelizmente é difícil acreditar que isso possa voltar um dia. Bom, mas falando de Barcelusa 2011, a Portuguesa começou o Campeonato Brasileiro da Série B atropelando todo mundo. Ela meteu 4 a 0 no Náutico logo na estreia e se virou uma rotina aquilo. Bom, resumindo, a Portuguesa ela bateu acho que 81 pontos. Eu sei que foram 17 pontos a mais que o segundo colocado, que foi o Náutico. Ela teve o melhor ataque, a melhor defesa e foram apenas 3 derrotas. Foram apenas 3 derrotas. Se eu não me engano, foram apenas 3 derrotas. Se eu não me engano, foi uma derrota a mais que o time do Corinthians, que fez a melhor campanha até hoje na era pontos corridos da Série B. Mas, pô, perfeito, né? Realmente, até por isso que a Portuguesa recebeu o apelido de Barcelusa. O time do Jorginho realmente envolvia demais qualquer time e realmente era fora de série. Barcelusa pegou e ficou na memória do torcedor da Portuguesa, né? Lied no Messi, Ananiesta, que Deus o tenha, Ananiesta, saudoso Ananias, que faleceu no acidente da Chapecoense. Tinha o Marco Antônio, o Everton, era um timaço, né? Realmente é um timaço. E uma pena que o desmanche desse time acabou sendo talvez o início aí de uma fase complicada da Portuguesa. Pra vocês terem uma ideia, a Portuguesa começou a temporada 2012 cotada como um dos principais times do Campeonato Paulista, sendo cogitada até pela mídia, que nunca foi de exaltar a Portuguesa, numa possibilidade de título, ou pelo menos chegar entre os 4 com certeza, para disputar as finais do Campeonato Paulista. Só que acontece, o Jorginho não queria ficar na Portuguesa, já estava certo que o Jorginho não ficaria, o Jorgiola. Acontece que a Portuguesa, a diretoria garantiu que o elenco seria mantido e por isso ele acabou ficando. Só que não aconteceu isso. A primeira peça que a gente perdeu, que era talvez o alicerce do time, era o Marco Antônio. O Marco Antônio, eu lembro que ele pediu um reajuste salarial, não lembro exatamente quanto, e a Portuguesa não aceitou. Aí ele foi negociado com o Grêmio e a Portuguesa ficou sem meia. Ela ficou sem meia e acabou depois de um tempo contratando o Souza, veterano Souza, e talvez pagando mais até mesmo que o Marco Antônio pediu. São coisas que não dá para entender muito bem. E além disso, perdemos também o Edno, que foi realmente um dos melhores jogadores da competição, né? E houve um desmanche, sim, e no final das contas, Jorginho não ficou muito tempo, porque ele disse que ficaria só se o time fosse mantido. Jorginho saiu e a Portuguesa, de favorito do Campeonato Paulista, acabou sendo rebaixada para a Série A2 em 2012. São coisas que só acontecem com a Portuguesa. Realmente não dá para acreditar. Aí o torcedor luso
tomou aquele baque. E mal a gente podia imaginar que coisa muito pior viria em 2013. Aí você vai lembrar, claro, do caso Everton, né, pessoal? O caso Everton, sem dúvida, foi o tiro de misericórdia. Eu não vou falar que foi o grande responsável. Eu já falei muito isso, eu já fiquei muito revoltado, falando muito mais com a emoção do que com a razão, mas a Portuguesa não pode ficar isenta porque foi muito mal administrada, né? Não dá para um time que entrou no Campeonato Paulista na temporada anterior, favorito ao título, ser rebaixado, não dá, né? E isso em campeonato regional, em que você tem 4 times muito fortes, e os times anteriores sempre dão muito trabalho, mas não para cair, né? Não dá pra gente falar que foi bem planejado, porque não houve nenhum planejamento coerente, correto, senão não teria acontecido isso. Ainda em 2012 ela pelejou muito para permanecer na Série A, ela acabou conseguindo permanecer na Série A, foi muito difícil, mas permaneceu. Aí aconteceu o desastre de 2013, já pulando direto para o Campeonato Brasileiro. A Portuguesa, com salários atrasados, vários meses atrasados de salário, ela conseguiu ali, no final das 38 rodadas, garantir a 12ª colocação do Brasileirão. Aí veio o tal do caso Everton. Eu não vou entrar em detalhe se houve esquema, se não houve esquema. Eu acho que quem acompanha futebol sabe que nem na várzea jogador que não pode jogar, joga. Imagina no futebol de alto nível como é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, independente do que aconteceu, se alguém escalou o jogador de propósito ou não, vamos supor que houve um erro, beleza? Vamos concordar aqui que houve um erro. A Portuguesa errou escalando o jogador ali para atuar contra o Grêmio num jogo que não valia nada, né? Era a última rodada, o Grêmio já estava classificado para a Libertadores, a Portuguesa já estava fora de qualquer risco de cair para a segunda divisão, um jogo então que não valia nada. Beleza, o Everton jogou, o Everton não podia jogar, pois ele só tinha cumprido apenas um jogo de suspensão, tinha que cumprir o seu segundo jogo. E aí beleza, foi denunciado em cima do Código de Justiça Desportiva. E aí a punição foram 4 pontos, né? 1 ponto mais os 3 pontos que valia a partida, alguma coisa desse tipo. Sei que foram 4 pontos, no final das contas foram 4 pontos. Aí eu te pergunto, mesmo havendo erro, para que existe o julgamento? O julgamento é para você, eu não sou advogado, mas eu imagino que o julgamento vai levantar todas as questões que envolvem o caso e você tem uma pena mínima, uma pena máxima, correto? Eu não entendo como que a Portuguesa pode ter sido punida num 100% de rigor, com a pena máxima que custou um rebaixamento, ou seja, era um jogo que não valia nada, como eu falei, o Everton mal tocou na bola, a Portuguesa já estava garantida na Série A, o Grêmio já estava garantido na Libertadores, aquele resultado não interessava para ninguém, tanto vitória do Grêmio, vitória da Portuguesa, empate, não mudava a vida de ninguém. Como que a Portuguesa pode ter perdido os 4 pontos num jogo que não valia nada? Houve o erro, beleza. Converte isso aí em cesta básica, tirasse os pontos da Portuguesa na próxima temporada, mas jamais poderia ter sido feito isso. Aí eu faço a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Se fosse ao contrário, se fosse o Fluminense no lugar da Portuguesa, o Fluminense perderia esses pontos que custariam a permanência dele na Série A? Duvido. Ah, mas o Flamengo também foi punido, o Flamengo, time grande, também foi punido. Aí, meu, vamos lá então. Flamengo, André Santos na mesma situação, jogou de forma irregular, aí foi denunciado também no STJD, e aí o Flamengo perdeu 4 pontos também, assim como a Portuguesa. Só que com aquele detalhe, o Flamengo perdendo os 4 pontos, a Portuguesa também perdendo os 4 pontos, o Flamengo permaneceria acima da Portuguesa na tabela. Então, que diferença ia fazer? Eu queria ver se a Portuguesa estivesse na frente do Flamengo, se o Flamengo ia perder seus pontos. Nunca, meu amigo, nunca, esquece. Isso foi cortina de fumaça para falar, a Portuguesa é punida, mas o Flamengo também é. O Flamengo, enorme, torcida gigantesca, também é punido com o mesmo rigor. Então a justiça é igual para todos. Até parece, né? Bom, mas se eu ficar falando sobre isso, o vídeo nunca vai acabar. Bom, vamos partir então para o ano seguinte, que a Portuguesa estava já na Série B. E aí começou um grande problema Portuguesa, e eu acho que foi o grande responsável
pela situação de hoje. A Portuguesa começou o Campeonato Brasileiro da Série B sem saber exatamente se disputaria a Série B ou a Série A. Isso porque tramitava várias ações na Justiça Comum, pleiteando aí o direito da Portuguesa voltar para a Série A em cima do Estatuto do Torcedor, porque, se eu não me engano, a Portuguesa não poderia perder aqueles pontos, já que o Estatuto do Torcedor só garantiria a validade da punição do jogador do Everton assim que fosse divulgado no site oficial da CBF a punição do jogador. Isso foi na segunda-feira que aconteceu. A Portuguesa, o julgamento foi na sexta-feira e a Portuguesa jogou no sábado, ou no domingo, acho que foi no sábado, não, no domingo. Então não tinha como ter aparecido ainda no site da CBF a punição do Everton, mas mesmo o advogado da Portuguesa sabendo disso. Então, baseado no Estatuto do Torcedor, a Portuguesa não poderia ter perdido aqueles pontos. E isso estava correndo na Justiça Comum. Então teve liminar em meio de jogo, tem um monte de rolo. Então a Portuguesa, sem saber exatamente se ia disputar a Série A ou a Série B, eu não tinha como fazer nenhum planejamento. Como que você vai fazer um planejamento? Você vai disputar a Série A ou a Série B? Você vai atrás de patrocínio de Série A ou Série B? Você vai contratar jogador de Série A ou de Série B? E aí não teve jeito, né? No fundo a gente sabia que não ia dar em nada, mas a Portuguesa ficou nesse impasse e aí, claro, não houve nenhum planejamento, acabou caindo da Série B para a Série C em 2014 e aí foi queda livre até chegar na situação que chegou hoje, sem nenhuma divisão. Ela acabou não conseguindo em 2016 ganhar a Copa Paulista, o que dava direito dela voltar em 2017 para a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, é a quarta divisão, meu amigo, é a quarta divisão. E aí ela tá nessa situação de hoje que a gente não sabe, sinceramente, se vai ter força de voltar. A gente ouve muito falar assim, mas por que os times de São Paulo não ajudam a Portuguesa cedendo alguns jogadores para que ela possa se reestruturar e pelo menos conseguir alguns acessos aí? Aí que tá o grande problema. Não é tão simples assim. Imagina você, jogador que joga no São Paulo. Você lá tem os seus 22 anos, você já teve o gostinho de jogar ali na equipe principal de São Paulo. O São Paulo tem um time muito forte, fica difícil de você disputar a vaga de titular, até mesmo ficar no banco, você não está sendo relacionado. E aí o clube vai te oferecer para jogar na Portuguesa, que nem divisão do Brasileiro tem. Você vai aceitar? Você vai querer jogar na Portuguesa? Não vai, não tem jeito. Hoje ninguém quer jogar na Portuguesa. A Portuguesa perdeu completamente o prestígio. Então, infelizmente, ninguém aceita essa situação. Então é muito mais complexo do que simplesmente os times não querem ajudar a Portuguesa. É bem complicado mesmo. Eu acho que o trabalho de categoria de base talvez seja a grande solução para a Portuguesa. Não é nada fácil, mas eu acho que só pode ser por aí. E tomara que apareça alguma parceria, alguma coisa assim que possa injetar uma grana ali e a Portuguesa aproveitar o grande nome que tem, porque ela não tem nenhum tipo de rejeição, todo mundo gosta da Portuguesa, e talvez essa seja a saída, aproveitar essa simpatia que o torcedor paulistano tem com a Portuguesa e quem sabe a partir disso começar um novo trabalho e a Portuguesa ressurja aí nos próximos anos. Não custa a gente manter a esperança, né? Sem dúvida a esperança sempre é a última que morre. Então é isso, pessoal, falando um pouquinho da Portuguesa, de Barcelona até time sem divisão. Essa é a história da Lusa, essa é a história que eu tinha que contar para vocês hoje aqui no meu canal. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!